boa tarde a todos que acompanham este novo painel, mais um painel do Empreenda Summit Portugal 2024. Estamos no auditório 1.4 da Universidade do Algarve para falar de empreendedorismo sênior. E a partir de agora eu vou convidar os nossos painelistas que vão trocar experiências aqui, contar um pouco das suas próprias experiências e compartilhar conhecimento com todos vocês que estão em casa e os que estão aqui na plateia também. Primeiro eu vou convidar ela que é mestre em Direito Internacional, empreendedora de diversas atividades no Brasil, Heloíse Melo Camargo. Uma salva de palmas. Brasileiro gosta de palmas. A gente, por favor, Heloíse, seja muito bem-vinda. Continuando a escalação do nosso painel de craques aqui, vou chamar ele que... Vou começar pela coisa que ele mais gosta de ser referenciado. Torcedor do Sporting, pronto. E, por acaso, diretor da Faculdade de Economia da UALG. Luiz Serra Coelho, meu amigo, seja muito bem-vindo. Pode bater palma. Esse daqui ele vai fazer um corte e colocar no Facebook. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença também com a gente aqui. E finalizando, e não menos importante, ficando para o final, mas não menos importante, ele que é coordenador do CRIA UALG, Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia. Hugo Barros, seja muito bem-vindo, também uma salva de palmas. Já que eu comecei nesse clima, né, de dar risada, de falar de futebol, eu não sei que time que... Qual é o seu time? Você é adepto de qual equipa? Pega o microfone e fala para a gente. Vê se ele está ligadinho aqui assim. Aí. Sim? Dois. Estamos em casa, portanto, Farense. Farense é obrigação. Muito bem. E depois Benfica. Muito bem. E deixar aqui uma margem no meio, mesmo só para... Pronto, a gente já pode depois fazer alguma competição entre vocês aí, Benfica e Sporting. Que está complicado para o Benfica, vamos e venhamos. Nesse momento não está muito bem, né? Mas vamos em frente, que o tema não é exatamente esse. E eu quero começar esse nosso bate-papo aqui, esse painel, que tem que ser nesse clima descontraído, sim, para falar de empreendedorismo sênior. E eu já começo fazendo um preâmbulo e uma provocação. Portugal é um país que fala muito a respeito de que é um país envelhecido, que tem uma população muito grande que já está reformada, que não muitos desses, de repente, já pararam de empreender, de desenvolver atividades profissionais, estão só reformados, vivendo a própria vida e muitas vezes poderiam ainda estar inseridos no mercado de trabalho. A pergunta que eu faço e a provocação que eu faço é: falta apoio, falta uma atitude pessoal? O que falta para a gente pegar tanta experiência, tanto conhecimento, que muitas vezes está parado, e reinserir dentro de um mercado de trabalho em tom não só de força de trabalho, mas sim de trazer essa experiência, esse conhecimento para ser compartilhado com essa garotada que está se formando e chegando no mercado de trabalho agora. Eu vou começar com o Hugo. Hugo, nós estamos muito longe dessa fase ainda, né? Obrigado. Obrigado. Hugo não. Nós ainda estamos longe, mas está logo ali, né? Daqui a pouco nós estamos nessa margem e nos sentimos ainda muito ativos. Queria que você falasse um pouco dessa provocação que eu fiz. Ok, obrigado. Boa tarde a todos, muito obrigado. Eu trouxe alguns dados, só porque tirado muito rapidamente e só porque quando falamos em empreendedorismo sénior, o que é isto do sénior e que dados é que temos. E coisas muito rápidas, portanto não sendo chato, mas a idade média da população em 2022 em Portugal era 46,8 anos. Era a segunda mais velha da Europa e a que mais tem, nos últimos 10 anos, mais subiu na Europa. Portanto, é um dado importante, contudo, e não entramos por aí, mas na ótica de empreendedorismo, de imigração, tudo e mais alguma coisa. A idade média dos empreendedores, quando fundaram as suas empresas, é de 42 anos. Isto segundo um estudo que saiu publicado no Entrepreneur e na Harvard Business Review em 2022. Portanto, não é só um young man's business. Portanto, a idade média são 42 anos. 2023, que foi um ano pós
crise pós-Covid, pós-pandemia, em Portugal, foi o recorde na criação de empresas em Portugal. Pela primeira vez foram superadas 50 mil empresas criadas em 2023. Recordo que em 2021 foi o ano forte de Covid, 2022 bastante, 2023 alguma retoma. Só mais 2 dados. Portanto, Portugal, a população estrangeira residente em Portugal, porque também se falava e é importante, aumentou 33% em 2023 em comparação com o ano anterior. Nós tínhamos cerca de 1.044.606 cidadãos com autorização de residência de acordo com os dados da AIMA. Portanto, perceber também que é um país que está a atrair muita gente. E muita gente, normalmente, que sai são empreendedores, são pessoas que querem trabalhar fora, com projetos empresariais, resultantes de algumas medidas. E um último dado, que é, por exemplo, no Algarve, a nossa realidade, o dado que tenho é que 465.701 residentes fixos no Algarve, quase um quarto são estrangeiros. Mais de 105 mil, o que significa 22,64% de estrangeiros na região. Portanto, isso significa que temos uma região muito turística, como toda a gente sabe, mas temos aqui muitas oportunidades. E agora, voltando um bocadinho à nossa realidade, portanto, o que é que o CRIA da Universidade do Algarve faz? Nós somos uma divisão de empreendedorismo, de criação de emprego, de valorização de conhecimento. E temos visto um bocadinho isto. Temos visto que é um processo que acontece bastante, que cada vez mais esta questão do empreendedorismo não acontece de um dia para o outro, mas que as pessoas estão mais abertas, a comunidade académica é mais alerta para isso, os alunos de mestrado, doutoramento, licenciatura estão cada vez mais atentos àquilo que são as suas competências e o valor das suas competências no mercado de trabalho e numa economia, não só como empregado por conta de outrem, mais abertos às dinâmicas e às iniciativas que existem. Há mais dinheiro disponível, há mais investidores, mas há uma coisa também interessante, e até para a discussão futura depois, que é este empreender na sénior, digamos assim, numa idade maior, não só, como se vê, é ao nível da idade das pessoas que criam empresas, o que também se resulta naquilo que é a maturidade dos projetos, mas depois uma coisa muito gira que no Algarve, portanto, temos aqui na sala alguns colegas, estou a olhar para o António, da Algarve Evolution, em que há um trabalho feito numa região como o Algarve de identificar as pessoas que cá estão, e eu dizia isso ainda há pouco, que são pessoas internacionais, que vieram dos seus negócios, que já venderam empresas, têm atividade e que são empreendedores. E que podem até não ser empreendedores já numa ótica de criar uma nova empresa, que já passaram por isso, já as venderam, mas que são fundamentais para aquilo que é a rede de mentoria, a rede de consultores, a rede de suporte desta nova geração de empreendedores. E, portanto, não avançando muito, mas só dizer que esse é um ponto que no Algarve acho que temos tido tem tido um crescimento muito grande. A região sempre foi capaz de atrair, até pelo turismo. Hoje em dia achamos que ou pelo menos eu acho que tem tido a capacidade de não só atrair para o turismo, mas para reter a nível da atividade económica, e aqui a universidade é importante nessa área e temos visto um bocadinho isso. Sim. Eu vou passar aqui para a doutora Heloíse e pegando como gancho, nós falamos aqui de quase um terço, né, entre um quarto e um terço da população residente no Algarve, pessoas que vieram para cá, imigrantes, né, estrangeiros. E aí, o empreendedor, quando pensa em empreender, e não na ótica só do abrir uma nova empresa, mas o desbravar, ir para um outro lugar, levar a sua capacidade, a sua mão de obra, o seu conhecimento para um outro país, passa invariavelmente pelos medos, pelos riscos, pelas diferenças que culturais entre Brasil e Portugal são muito poucas, as diferenças, tem muito mais similaridade do que divergência, mas a parte jurídica não é bem assim. Né? O contexto de abertura de empresa, de tocar uma empresa ou de se inserir no mercado de trabalho no Brasil é um, em Portugal é outro. Você tem experiência para tratar disso. O empreendedor se ressente muito, muitas vezes ele tem esse desejo, o ímpeto inicial, mas ele fala, não é para mim, isso é muito difícil. Você percebe isso, apesar do espírito do empreendedor? Sim. A barreira de legislação ela é um fator muito importante no momento que a gente vai internacionalizar o nosso negócio. Muitas pessoas acabam travando nessa área, acabam deixando de lado o desejo de empreender justamente por conta desse tabu. A legislação do outro país é diferente, eu não vou conseguir empreender. E, na verdade, hoje, o mundo, existem acordos e tratados internacionais, tá, no qual possibilita
um investidor, um empresário, empreender em diversos países observando essa legislação internacional, esses protocolos internacionais. E aí, o que eu aconselho as pessoas a fazerem? Buscar um advogado especializado no direito internacional para verificar se, de fato, o seu projeto ele se encaixa naquele país. Porque, muitas das vezes, o que você está achando que não vai dar certo, pode dar certo, se você tiver a informação correta. E aí, trazendo um pouco para o empreendedorismo sênior, a gente observa que ainda, de forma global, há uma deficiência de legislações internacionais de incentivo para o empreendedorismo acima de 55 anos. Então, falando de empreendimento a nível global e trazendo para o aspecto jurídico, hoje, a nível global, existem tratados para unificar a legislação atinente às empresas a nível global. Muito bem. O olhar técnico, e eu vou passar para um outro, ângulo dessa parte do empreendedorismo sênior. A gente sabe também, eu vou falar um pouco mais de finanças e você traduz para a economia, talvez com informações mais gerais. A gente sabe que muitos portugueses, brasileiros, muitos reformados em qualquer país, o valor da reforma que ele recebe não é suficiente ou é muito limitante. Da condição, de repente, só da pessoa sobreviver ali minimamente, e ok, às vezes é suficiente para que ela tenha uma vida digna, mas também, de alguma maneira, o provoca para que ele tente fazer um complemento de renda, e aí a gente volta a falar de empreendedorismo. Quando a pessoa tem a necessidade de completar uma renda, de ter uma atividade, ele busca o mercado de trabalho, seja para trabalhar para alguém ou para iniciar uma atividade. É muito complicado porque, do outro lado, há muitas empresas que não falam, não, esse está fora do mercado, eu quero só gente sangue novo, né? Aquela história, eu quero sangue novo, quero gente vibrante. Queria que você fizesse um apanhado de como é a situação de Portugal, como você enxerga a situação de Portugal, e ter tantas pessoas que, de repente, gostariam de empreender, mas que tem do outro lado, e no caso do Algarve em especial, como tem uma fuga, né? A gente sabe que tem os jovens do Algarve, muitas vezes, quando ele está na universidade, ele já fala assim, não, eu estou aqui, mas depois eu vou para Lisboa, ou eu vou para outro país, assim como quem está em Lisboa quer ir para outros países. Como é que faz a retenção dessa turma, mas, principalmente, de repente, como um valor novo, a reinserção do pessoal da minha idade, assim, vocês são muito jovens, eu já estou quase na melhor idade, como fala no Brasil, nesse mercado de trabalho, Luiz. Tá ligadinho. Acho que é só. Aí, pronto. Agora sim. Primeiro de tudo, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Já agora dar os parabéns por trazer esta iniciativa para Portugal e para Faro em particular. E, naturalmente, também cumprimentar aqui os meus colegas de painel. A pergunta é interessante por duas razões. Primeiro, culturalmente, eu acho que o nosso país não está disponível para dar a mão a esses empreendedores séniores. Isto é, eu vejo com muita dificuldade que uma empresa esteja disponível a receber alguém que já está reformado e que queira dar um contributo para a sociedade. Portanto, acho que isto é perfeitamente assumido em Portugal. Da mesma maneira que eu vejo muito poucas pessoas que estão em condições de voltar ao mercado de trabalho a quererem fazê-lo. Portanto, há aqui, do ponto de vista cultural, trabalho a fazer. E eu dizia que a pergunta é interessante porque eu tenho aqui uma experiência para partilhar contigo e outros que eventualmente é interessante. Eu estive no Reino Unido a estudar, passei lá 4 anos, e das muitas vicissitudes que encontrei naquele país por diferença com Portugal, uma delas tem exatamente a ver com o empreendedorismo sénior. Porquê? Era perfeitamente normal entrar dentro de um supermercado e ter pessoas de cabelos muito grisalhos a atender ao público, a repor produtos nas prateleiras. E também era muito normal entrar em lojas de roupa, de comida e ver essas pessoas a trabalhar. E aquilo, de alguma forma, tendo em conta a minha experiência portuguesa, chocou-me, não pela negativa, mas pela positiva. E tive a oportunidade de falar com algumas pessoas que são, neste caso, escoceses, portanto, nascidos, criados, vividos na Escócia, e perguntei diretamente a razão desta situação. E, portanto, a razão que me foi dada para que haja esta disponibilidade no Reino Unido que eu não encontro em Portugal tinha a ver com duas coisas. Primeiro, uma questão que já aqui foi falada, que é a questão da renda em brasileiro, ou no nosso caso, do rendimento. Muitas pessoas tinham, de facto,
reformas que eram baixas e, portanto, viam uma necessidade imperiosa de completar a sua reforma com aquilo que era um trabalho adicional, muitas vezes em part-time, algumas horas, para poderem, no fundo, chegar ao final do mês e terem um conforto financeiro maior do que teriam se só dependessem daquilo que é o apoio do Estado. Essa era uma questão. A outra, eu diria que é mais virtuosa, que tinha a ver com a vontade das pessoas de partilharem a sua experiência e de estarem ativas. Não só do ponto de vista de serem úteis para a sociedade, mas também do ponto de vista da sua própria sanidade mental. E, portanto, havia pessoas que diziam: pá, eu passei uma vida toda a trabalhar, sempre estive ligado, digamos que ao contacto com as pessoas, a ter uma vida muito ativa e, portanto, para mim, de um dia para o outro, deixar de ter este contacto com a realidade social seria trágico ao ponto de me deixar mal do ponto de vista até mental. E, portanto, havia da própria sociedade uma vontade de continuar a contribuir para aquilo que era a dinâmica económica do país e, portanto, isso era bem visto por parte dos empregadores, que viam ali a possibilidade de ter alguém com experiência que podia somar àquilo que é a sua equipa, da mesma maneira que ajudavam a ter maior rendimento nessas pessoas e ocupavam-nas do ponto de vista daquilo que era a sua saúde mental. E, portanto, esta minha experiência, de alguma forma, enfatiza a minha primeira ideia, é que Portugal ainda não está claramente, não está neste momento, quer porque as pessoas que passam à condição de reformado tipicamente não estão disponíveis para isto e se calhar não pensam desta maneira daquilo que é manter-se ativas para terem boa qualidade mental enquanto estão reformadas, e eu acho que as nossas empresas, na generalidade, não estão mesmo disponíveis para, no fundo, permitirem que pessoas mais séniores trabalhem com essas próprias empresas e, portanto, não há aqui ambiente, se quiseres, para que este empreendedorismo sénior, que na minha visão pode ser virtuoso e terá alguns benefícios, e podemos falar disso já a seguir, se concretize pelo menos no curto prazo. Acho que de alguma maneira a gente concorda, né? Todos concordamos, que uma pessoa que esteja numa idade mais avançada voltar para o mercado de trabalho, ser reinserida, nós estamos falando aqui de qualidade de vida, e quando fala qualidade de vida, estamos falando de saúde também. E até no ponto de vista de macroeconomia, quando você melhora a qualidade de vida, você dá mais saúde, você economiza. Lá, na última instância, nós estamos falando de economia. Está aqui o meu professor, que não deixa eu falar bobagem aqui. Se eu falar, me corrija. A gente também está falando aqui de agregar valores de experiência. E esse caso que você contou, a gente falou isso anteriormente, o modo de atender de uma pessoa mais velha, ele é mais carinhoso, ele é mais atencioso, ele não é tão focado só no resolver ali vamos dizer, o pagamento, fazer a venda em si, no caso de um vendedor, por exemplo, e isso agrega valor até para a empresa. Uma empresa que atende melhor, ela é mais valorizada, ela mantém os clientes, ela atrai novos clientes. Quando a gente fala de um panorama que só tem todo mundo a ganhar, o que falta? E aqui eu estou falando de legislação, eu estou falando de inovação, eu estou falando até de incentivo financeiro. O que falta para esse ciclo virtuoso possível começar a ser praticado? E a gente está falando muito de Portugal, mas o Brasil não é diferente. Não há um incentivo para pessoas acima de 60 anos retornar para o campo de trabalho, e também tem não sei se é um preconceito, mas um estranhamento. Se você entrar numa lanchonete, num restaurante, e for atendido por uma pessoa de 60 a 65 anos, você vai... Talvez você é o dono, tipo, você está aqui porque é o dono. Então, essas barreiras não são só em Portugal. Vou começar com o Hugo agora. Hugo, o que falta, então? Se todo mundo tem a ganhar, onde a gente tem que cutucar para essa roda começar a girar? Isso é uma boa questão. Estamos aqui para isso. Eu acho que é um bocadinho o que se está a falar, não é? É um misto de um conjunto de medidas que têm que ser ativadas, ou que
que se já por bem terão que ser ativadas, que eu penso que não será uma solução única. A questão de legislação, com certeza, a questão fiscal, IRS, IRC das empresas, contributos fiscais para que isso aconteça. Existe um conjunto de benefícios fiscais para a inclusão de pessoas com deficiência, para a inclusão de pessoas... Portanto, mais uma vez, penso que poderá passar por uma política fiscal legislativa. Eu acho que cada vez mais esta questão do envelhecimento potencia este tipo de soluções, porque cada vez mais precisamos de pessoas disponíveis para isso. Eu acho que o Luís acabou de dizer também uma coisa muito importante, que é a própria cultura. É verdade, se nós entrarmos num espaço e vemos alguém com 65 anos ou 70 anos, mas se calhar a pessoa tem um problema, se calhar é porque não tem por que comer e se tem que desenrascar, se calhar é porque, ou então é o dono, mas os filhos não querem trabalhar. Há aqui uma questão cultural, de facto, que eu acho que tem que ser trabalhada como outra qualquer. Eu acho que há aqui um misto que, efetivamente, e não deve ser escondido, mas sim trabalhado. Só uma nota final, é que efetivamente esta é uma política que deve ser ativada como outra qualquer. Eu acho que o que eles diziam há pouco que é a questão da experiência. Nós, na questão do empreendedorismo, estamos a falar de empreendedorismo, muitas vezes não preciso ou não se pede que essa pessoa trabalhe as mesmas horas com a mesma intensidade e com o mesmo vigor de um rapaz de 18 anos ou de 20 anos que acabou o curso e que está a entrar na empresa. Se calhar tem outras componentes, tem outra experiência, tem outros contactos, tem outras dinâmicas, já errou e já fez muita asneira no passado e, portanto, pode aproveitar isso. E isso é uma coisa, culturalmente, a gente também não estamos muito... A questão do risco e do falhanço ainda dói um bocadinho. E, portanto, eu acho que isso é uma ótica também de abertura e de perceber que, se calhar, o que eu vou tirar muito desta pessoa não é o que correu eu, mas é o que correu mal com ele para que não corra mal comigo. Portanto, eu acho que esta questão cultural é um ponto importante. Como é que o ativamos? Boa questão. Vamos pensar e vamos continuar esses, né? Um painel de 45 minutos, mas que o importante é que motive que as pessoas pensem muito para além desses 45 minutos, que a gente consiga provocar pessoas, governos, seja lá quem se sentir tocado pelos temas aqui, e que essa roda seja só o início, né, do primeiro giro dele. Luís, a gente está falando muito do ponto de vista, vamos dizer, do que se pode dar de incentivo, e a gente já falou de muitos benefícios. Mas, por outro lado, normalmente, essa geração que hoje tem 55, 60, 65, 70 anos, não tinha essa palavra empreendedorismo, não está no vocabulário da juventude dele. Não é um conceito que está inserido na cultura natural das pessoas dessa idade. Isso é um fator a ser desenvolvido ou, no fundo, está lá esse bichinho, né? Aquele bichinho do empreendedorismo está lá. Agora há pouco, no outro painel, a gente comentou a respeito eu fiz um paralelo que, assim, os portugueses... Eu li um livro que chama Aldeia Global. Então, quem iniciou a história da globalização foram os portugueses com as navegações. E, se a gente falar de os portugueses com as navegações, estamos falando de empreendedorismo. Era um bando de gente que não sabia nem o que tinha do lado de lá, eles resolveram construir caravelas para arriscar, ver o que tem do lado de lá. É empreendedorismo na veia, né? Assim, no total. Mas, de maneira geral, a gente ouve muito assim, não, mas o português não tem isso, não é do português, e muitas vezes do brasileiro já se ouve diferente. Como é que você percebe toda essa situação mais cultural? É que os empreendedores foram nas caravelas. Ficamos para o Brasil. Boa resposta. A minha visão sobre o empreendedorismo em Portugal é muito simples. Nós, portugueses, em geral, não somos formatados para serem empreendedores. Não somos. E na minha geração e na geração dos meus pais isto era claramente assumido. O que os meus pais me diziam todos os dias em que eu estava na casa deles é: estuda, seja bom aluno, tira um curso e arranja um emprego. Se possível, na função pública. Era basicamente a mensagem que me transmitiam a mim e, penso eu, à generalidade das pessoas
que de alguma forma estão na minha geração, na minha idade. Se calhar aqui o Hugo poderá dizer o mesmo, ele é um bocadinho mais velho do que eu, estou só a brincar, mas é uma coisa muito cultural e tem a ver com o quê? Tem a ver com o estadio de desenvolvimento do país, não é? Portanto, nós somos uma democracia há 50 anos, não é pouco, não é muito, é o que é, mas somos um país onde esta ideia de ser livre, de ter, digamos que, espírito próprio, de decidir as nossas coisas, sem ter sempre a mão ali ao lado, é complicado, porque não fomos educados assim. Eu acho que, felizmente, agora o país está muito mais desperto para isto e, portanto, é possível que as gerações que estão a ser agora a ser formadas, sobretudo se forem direcionadas de outra maneira, poderão ter um espírito empreendedor nas suas veias a correr de forma mais acicatada, mas aqueles tipos que têm agora os tais 40 e tal anos em média, seguramente não têm, e os que estão à nossa frente, muito menos. Ok? Depois, aqui em Portugal, e já se falou disso aqui, há outra questão importante, é que o falhar é mau. Isto é, uma pessoa que tenta e falha é uma pessoa que é um falhado. E, portanto, se nós olharmos para aquilo que é a cultura de outros países, onde a questão do empreendedorismo nasce espontaneamente na geração, e o caso é sempre os Estados Unidos, o falhar é bom no sentido em que tu aprendes. E a sociedade diz, falhaste uma vez, falhaste duas, desde que acertes uma no teu percurso está tudo bem. Aqui em Portugal não. E há aqui aquela questão de que se eu falhar, sou um falhado, então não vou tentar. Se não vou tentar, se calhar é melhor tentar arranjar a minha vida de uma maneira diferente para que eu não tenha que correr o risco, de alguma maneira, de estar exposto a esta questão da sátira da sociedade, não é? Sim. E, portanto, e para terminar esta parte, eu diria o seguinte, temos muito caminho que fazer do ponto de vista do empreendedorismo para que Portugal possa voltar a esse espírito empreendedor do passado, e que seguramente existe também no nosso DNA. Acho que está a ser feito um bom trabalho em determinados pontos para que isso possa acontecer. Agora, e olhando aqui para um vetor que nós não conversámos antes desta nossa conversa, que é o trabalho que o Francisco Banha fez, e que é um homem ligado ao empreendedorismo e que estuda isto do ponto de vista científico, o que se nota é que há ainda, do ponto de vista até da legislação, que é uma coisa que já falámos aqui, muito a fazer. Basta dizer que o nosso quadro normativo em Portugal, no que diz respeito ao ensino do empreendedorismo nas escolas, não estou a falar das universidades, não promove o empreendedorismo. Aliás, há até um conjunto de partidos políticos que são contra aquilo que é a afirmação do empreendedorismo nas escolas. Isto é exatamente ao contrário e ao revés daquilo que nós estamos aqui a defender. E, portanto, o que eu acho que nós, e chamando aqui a atenção daqueles que eventualmente podem ver o programa, temos que fazer é pegar nos bons exemplos que temos aqui no Algarve e no resto do país, pegar naquilo que é a necessidade do país, criar valor, tomar risco e já agora ter pessoas que queiram tomar conta da sua própria vida e criar as condições para que isso seja uma realidade transversal à sociedade portuguesa. Até porque eu não quero só empreendedores que criem empresas e que gerem dinheiro e que não sei o quê. Quero pessoas que tomem conta da sua vida e que tenham essa capacidade. E isso é diferente de um povo que está basicamente habituado a seguir o que os outros lhe dizem, não é? E, portanto, cá está, mais uma vez, a temática cultural que tem que ser, na minha visão, melhor resolvida em Portugal. E tem que ser analisada, discutida, debatida, porque quanto mais a gente falar, e muitas vezes a gente se cobra em eventos como esse, ou às vezes em programas de televisão, não importa, se cobra muito assim, mas com quantas pessoas nós falamos? Eu já falei isso na Connect TV, o Luiz sabe, acho que se em cada iniciativa dessa a gente mover uma pessoa, ou uma empresa, ou um político, ou um governo a tomar uma atitude, missão cumprida. Se forem mais do que um, melhor. Mas o cultural é isso, a gente tem que insistir, a gente tem que falhar muitas vezes para daqui a pouco acertar. Heloíse, o Luiz falou, e falou muito bem, dessa percepção dele a respeito de como os portugueses enxergam o empreendedorismo como muito mais um conjunto de riscos, na média, evidente, né, a gente fala de forma geral, um conjunto de riscos e do medo de falhar. No caso do Brasil, é completamente o contrário. O brasileiro é assim, ele abre a empresa e fala, você abriu uma empresa, abriu uma pizzaria. Mas você sabe fazer pizza? Não.
Mas você gosta de pizza? Não, também não gosto de pizza. Mas por que você abriu uma pizzaria? Não, porque eu achei que isso ia dar certo. O brasileiro tem uma coisa do achei que ia dar certo, que tem o lado bom, que é esse que eu estou falando, do se jogar, mas tem um lado que é preocupante, que faz aquele ciclo que a gente sabe dos números brasileiros, que a cada ano abrem não sei quantas mil empresas, mas a maior parte delas não duram 2 anos, mas a grande maioria. Queria que falasse um pouco dessa outra ótica, né, do empreendedorismo. Muito bom, mas sem planejamento, sem medição de riscos. Sim, sim. Bom, o Brasil ele é um exemplo nessa questão de ousadia, de arriscar. Isso é fato, é um exemplo mundial, porque, de fato, a gente tem uma cultura de ir lá e fazer. Depois a gente vê como que a gente resolve esse problema. Só que, ao mesmo tempo, isso traz uma série de incertezas jurídicas, né? Porque aí depois tem um problemão para arrumar, algumas pessoas com problemas tão sérios, né, que chega à falência e tudo mais. Isso é o ponto negativo. Mas o ponto positivo é que o brasileiro, de fato, ele tem essa iniciativa da ousadia. E aí, trazendo para a questão sênior, o que as pessoas mais velhas elas nos ensinam? Justamente a ter prudência, justamente por conta da experiência, como os mais velhos eles têm mais experiência de vida e tudo mais. A gente trazendo isso para o empreendedorismo, não só brasileiro, mas para o empreendedorismo global, a gente observa que a experiência, a prudência, ela nos ajuda a ter um negócio sólido. Porque é o que a gente estava falando, não adianta só ter um negócio. A gente precisa ter um negócio sólido com perspectiva de duração, né? E aí, um outro ponto que eu gostaria de comentar sobre a questão da legislação focada no empreendedorismo sênior. A gente observa que a legislação, todas as leis que são criadas no mundo, elas são fruto da sociedade, ou seja, dos fatos que acontecem na sociedade. Ou seja, ao decorrer que os problemas eles surgem as legislações para equalizar esse problema. E aí, o primeiro passo para a gente ter legislações de incentivo ao empreendedorismo sênior é fazer o que a gente está fazendo aqui agora, debater mais sobre esse tema. Quanto mais a gente debate sobre esse tema a nível global, mais legislações elas são criadas para resolver esse problema. Então, o empreendedorismo sênior ele é importante porque ele traz muitos insights para os jovens, para os brasileiros, para outras nacionalidades. Então, de fato, é um tema muito importante a ser observado. E os tabus, né? Isso acho que tem um lado também que precisa ser falado, são os tabus do lado da sociedade. A gente fala que pode ter legislação, a gente pode trabalhar a cabeça e o cultural da pessoa sênior para que ela volte para o mercado de trabalho, tudo isso pode funcionar. Mas a sociedade portuguesa e brasileira está preparada ou precisa também ser readequada para que... Porque eu acho que esse caminho ele é inevitável. Ele vai acontecer. Num país como Portugal, é obrigatório que aconteça. Um país que tem pessoas mais velhas, cedo ou tarde, esse clique tem que acontecer. E essas pessoas voltando para o mercado de trabalho, ou como proprietários, ou empreendedores de maneira geral, eles reativam a economia. É bom para todo mundo, é bom até para o governo, é bom para tudo, né? Se ele ganha um pouquinho mais, ele gasta um pouquinho mais, a roda da economia gira mais rápido e melhor para todo mundo. Mas a questão dos tabus. Nós que ainda não estamos, eu estou quase, mas vocês que são bem mais jovens, sentem que há um tabu em relação a isso? A sociedade está preparada para, se de repente essa equação acontecer, essas pessoas se jogarem para o empreendedorismo, a sociedade vai aceitar bem no Brasil, por exemplo, Heloísa? Então, isso está atrelado ao mesmo ponto, a educação. A falta de consciência das pessoas, a falta de educação gera os tabus, que muitas das vezes são incongruentes. Porque o fato da pessoa ser mais velha não significa que ela não esteja pronta para o empreendedorismo. Então, a gente observa que a gente precisa, no Brasil, em outros países, fomentar a importância dessas pessoas no mercado, não só de trabalho, porque a partir do momento que elas estão empreendendo, elas se tornam exemplo também para o mercado de trabalho, para que as empresas comecem a observar que existe muito talento retido. Então, essa questão de tabu é uma questão de nível de consciência muito baixo, que aí a gente vai ativando conforme a gente vai falando e explorando mais esse tema. Hugo, dizem por aí
que as profissões que existem hoje, daqui 30 anos no máximo, muitas delas nem vão existir mais. E a gente está falando de uma sociedade que foi à escola pensando em trabalhar, arrumar um emprego, né, conforme foi dito aqui, em profissões que hoje já estão caindo em desuso, ou elas estão precisando de readaptação, e que daqui 10, 15 anos elas podem nem existir mais. Como é que faz essa transição e onde nós podemos, cada um de nós com a sua experiência, com a sua expertise, com os seus projetos, no caso o CRIA, uma universidade, pode contribuir para que essa transição consiga acontecer? Eu acho um bocadinho todos ligados, mas se me permitir só uma nota anterior relativamente ao que estava a ser dito, porque eu acho que, independentemente das nomenclaturas que utilizemos e dos nomes, há aqui 2 pontos que para mim acho que são muito importantes, que é uma questão cultural, e essa questão cultural é passível de ser influenciada pela legislação. E o Luís estava a dizer há pouco, nós fazemos programas de empreendedorismo nas escolas, e por vezes não é fácil, é clarificar que nós não queremos que um aluno do 10º ano deixe a escola para ir criar uma empresa. Por favor, nada disso. É ganhar competências empreendedoras. Pode ser empreendedor a trabalhar para outro, pode ser empreendedor a trabalhar para o Estado, como é que valoriza as competências, que soft skills é que tem saber trabalhar. Portanto, isso é muito interessante. E, portanto, essa questão cultural, concordo a 1000%, tem que ser trabalhada. E esse trabalho advém de uma política mais ou menos ativa de o fazer. Em termos de legislação, eu acho que no final, quer queiramos, quer não queiramos, é o ponto importante. E temos exemplos, quer dizer, se formos falar do empreendedorismo feminino, nos últimos anos tem havido umas políticas dos vários governos de dizer, ok, vais criar uma empresa, se 50% ou mais de 50% for detido por mulher, tem uma majoração adicional. É isso que vai aquele empreendedor criar ou não uma empresa? Possivelmente não. Mas é uma imagem, é uma política, é um incentivo. E isso põe-nos uma postura perante a sociedade, e eu acho que isso é interessantíssimo. Relativamente aos pontos das novas profissões, eu acho que esse é que é o desafio, não é? Aqui eu acho que esta é uma pergunta mesmo para o Luís, que é diretor de faculdade. Mas o objetivo é um bocadinho esse, minha área é a economia. Nós trabalhamos com gestão de projetos, empreendedorismo, inovação. Se me perguntarem, a gente tem esta conversa muitas vezes, o que é que fazes? É uma resposta complicada. Não sei. Não sou contabilista, não sou gestor bancário, não sei. E, portanto, cada vez mais, eu acho que as competências vão trabalhar nestas 2 óticas. Uma, competências técnicas, a pessoa tem que saber e depois saber o que é que sabe para saber onde é que o pode utilizar e que aplicabilidade é que tem. Não sai só informático, não sai só programador, não sai só economista, sai com um set of skills que tem um valor de mercado e tem uma aplicabilidade, e é aí que depois mais ou menos empreendedor fará a diferença entre conseguir ou não valorizar. Portanto, essas competências técnicas, porque no final, como costuma dizer cá em baixo, que quem percebe da poda é o agricultor, não é? Portanto, no final há que saber tecnicamente alguma coisa. Se eu vou trabalhar na aquacultura, eu preciso saber do peixe, preciso saber o que é que o peixe come, onde é que come. Eu acho que esse é um ponto importante. E depois é a questão cada vez mais no mundo atual, que é uma questão de soft skills. Ou seja, a pessoa que se calhar, e estamos na universidade, não se pode dizer isso, parece que estamos a promover, a pessoa que em vez de uma média de 19, tem uma média de 14 ou 15, que tecnicamente também é bom, mas consegue ter uma atuação social, consegue perceber as suas valências, que consegue perceber onde e intermediar necessidades. Essas competências, cada vez mais, concordo que são aquilo que vai fazer a diferença. Eu acho que isso é muito importante. Eu só dizer, para acabar, aquilo que o Luís disse ainda há pouco, eu gosto do copo meio cheio, vejo o copo meio cheio. E, portanto, é verdade que há um grande caminho a fazer. Agora, há um conjunto de medidas que têm que ser potenciadas, e estas conversas, concordo totalmente, é isto que tem que desbloquear um bocadinho mais. Já existem medidas em que, se estiver desempregado e for mais de que 45 anos, tem um benefício adicional para ser contratado. Há um conjunto de medidas já nesse sentido. O que nós vemos é que a legislação, isso é uma imagem minha, o que nós vemos é que a legislação ainda é muito redutora para esta política de empreendedorismo. Deixo um exemplo, quando na época Covid, a pandemia Covid, efetivamente houve um programa de incentivo aos empregados que ficaram em casa, e o patrão, que também desconta, que também tem descontos para a Segurança Social. Sim. Não foi a prioridade, e estava numa situação muitas vezes muito mais complexa, o risco está todo no lado dele. Eu não estou a defender o A ou o B, estou a dizer que efetivamente nós ainda temos uma política muito, ou uma cultura e uma legislação muito
muito orientada para a proteção do trabalhador, e bem, mas que há que valorizar o empreendedor, o empresário que cria riqueza. E, portanto, eu acho que isso quando falamos em cultura e legislação, é isso que temos de falar também. O Luiz, ele pediu para perguntar para você a mesma coisa, então eu quero que você faça a sua observação a respeito disso, dessa transição. Eu acho interessante esse final, que muitas vezes a gente fala, tem alguns vícios de linguagem que a gente tem e gatilhos, muitas vezes, de entendimento errado. Quando fala em empreendedorismo, todas as vezes a gente pensa em alguém que é dono de uma empresa e que tem, e não é isso. A gente pode ter político empreendedor, a gente pode ter esportista, pode ter esportista empreendedor, a gente pode ter alguém que é voluntário e ele é empreendedor. Então, não necessariamente está ligado a isso. Mas o contrário também vale, né? Muitas vezes a gente pensa em todas as proteções só para quem é empregado, só para quem trabalha para alguém, e deixa desguarnecido aqueles que se arriscaram e que abriram suas empresas e que pagam seus impostos e que mantêm em dia suas obrigações, não só nas relações de trabalho, mas também com o governo, com o fisco e assim por diante. Faz um apanhado de tudo isso. Eu sei que eu me estendi um pouco, mas você é muito mais inteligente do que eu, vai tirar de letra. Muito obrigado, mas isso é seguramente mentira e apenas fruto da tua amizade. Então, se calhar, 2 comentários. Primeiro, sobre a questão do ensino. Isso é uma questão muito interessante. Porquê? Porque se havia, digamos que a convicção de que fazer um determinado tipo de formação garantia um determinado perfil profissional, eu acho que isso hoje está completamente posto de lado. Falar em 2 profissões, uma conheço bem, outra conheço menos bem. Uma é a do contabilista. Quem quiser fazer formação para ser contabilista, rapidamente sairá do mercado. Porquê? Porque tudo aquilo que tem sido a aceleração tecnológica ligada à profissão do contabilista torna todas as operações de registro contabilístico completamente automatizadas. E, portanto, quem estava habituado a organizar papel, a classificar contas e lançar no software, hoje, 2024, para empresas tecnologicamente avançadas, já não existe. Sim. E o passo a seguir é a produção das peças contabilísticas. E, portanto, quem eventualmente quiser estar ligado a esta área no futuro tem que saber a contabilidade, tem que ter o hard skill, mas depois tem que ser capaz de interpretar a informação e comunicá-la aos stakeholders, seja ao fisco, sejam os empresários, sejam os empregados que, no fundo, andam em volta da empresa. Portanto, como o Hugo dizia, e acho que bem, o desafio do ensino é preparar pessoas que tenham os conhecimentos, técnico-científicos que são necessários, mas que, sobretudo, saibam, utilizá-los e depois continuar a aprender. E, portanto, a revolução daqueles que hoje têm 20, 22 anos é que devem ter a certeza absoluta que a formação que eles fizeram, seja ela de secundária, básica ou universitária, não se vai esgotar e vão ser convocados a vir pontualmente a estas casas e outras para irem trabalhando estas 2 componentes. O que significa que, na base, o sistema de ensino deve preparar as pessoas para terem esta abertura de espírito, para continuarem em formação ao longo da sua vida e dar-lhes os instrumentos que precisamos, todos, para poder, de alguma forma, continuar a aprender e estar aptos a desempenhar funções que são relevantes a cada momento do tempo. Pronto. Qual é a profissão que eu conheço menos bem? É a médica, onde aparentemente ser médico é a cena mais fixe do mundo, mas à medida que a gente introduz também tecnologia na profissão, aquilo que é o papel do médico, seja no diagnóstico e eventualmente mais rapidamente no tratamento, vai ser diferente. Porque temos as máquinas, temos a inteligência artificial e, portanto, mesmo uma profissão que nós associamos a ser muito, diferenciada do ponto de vista técnico e não premiável à inovação tecnológica, aquilo que nós sabemos hoje em 2024 é que em 10 anos os médicos vão ter uma função completamente diferente nos sistemas de saúde em função da evolução tecnológica. Portanto, reforça a ideia de que também esses profissionais, altamente diferenciados, muito valorizados pela sociedade e bem, vão ter que olhar para a sua própria formação de uma forma diferente daquela que têm hoje. Relativamente à questão do sumário, eu diria que há pelo menos aqui 3 coisas importantes. Primeiro, a questão da cultura.
e claramente, olhando para o país Portugal que eu conheço, é preciso a nossa sociedade perceber que o empreendedorismo não é um bicho-papão. Nós não queremos aqui formar gente que só quer explorar o trabalhador, queremos apenas pessoas que tomam conta da sua vida. E ao tomarem conta da sua vida, podem criar empresas e naturalmente gerar valor para a sociedade a partir daí, mas também podem empreender para outros, seja no Estado, seja no privado, ou até podem, no fundo, ser pessoas que, pelo seu empreendedorismo e apenas pela sua influência junto da sociedade, puxam outros para estes projetos que eu chamo de positivos para todos. Essa é uma noção importante. Segundo, a questão da legislação e dos incentivos. Um legislador que tenha uma visão do mundo de proteção básica só de quem trabalha, esquecendo quem dá trabalho, dificilmente consegue conceptualizar um quadro legislativo onde o empreendedorismo é valorizado. E, portanto, aqui o Hugo deu um bom exemplo. Eu, se tiver uma empresa que contrata alguém que, por uma infelicidade, tem uma disfunção ou física ou mental, tem um benefício fiscal, mas o mesmo já não acontece quando alguém é empreendedor e falha. Tem um castigo, porque a seguir anda enrolado com os bancos, com o fisco, com toda a gente. E, portanto, é importante que o legislador seja seduzido para a ideia de que o empreendedorismo é bom também para o país e para as contas públicas. E, portanto, do ponto de vista daquilo que é o desafio legislativo, parece-me interessante. O terceiro aspecto e final é dizer que, quando se fala de empreendedorismo sénior, é preciso que a minha geração, que ainda é bastante jovem, dizer assim, chegue a sénior, porque eu terei seguramente a vontade de, apesar de não querer continuar a trabalhar até aos 150 mil anos, mas quando me afastar daquilo que é a minha vida ativa profissional, eu quero continuar a dar para a sociedade e sinto essa necessidade de o fazer seguramente quando lá chegar e espero lá chegar. E, portanto, a diferença geracional e de cultura vai naturalmente acontecer à medida que estas pessoas que aqui hoje estão cheguem à condição de sénior. Espera que a sociedade, nessa altura, esteja já mentalmente preparada para dizer sim, nós queremos contar com vocês, não para desviar os empregos e aquilo que é a atividade económica dos mais jovens, não é isso que se trata, mas sim dizer que há espaço para todos, seja porque somos bons mentores, seja porque partilhamos experiências negativas e evitamos que isso aconteça com os mais novos, seja apenas porque isso é bom do ponto de vista do país, porque temos uma sociedade mais equilibrada, mentalmente mais disponível e ativa. E, portanto, eu diria que isto seriam os três aspectos fundamentais que eu gostaria, pelo menos, que as pessoas que estão a ver levassem para casa. Muito obrigado. Muito bem. A gente tem que ir controlando o tempo de toda maneira aqui, e eu quero, essa última rodada aqui, que vocês façam um exercício e já façam suas considerações finais após o exercício, que é, a gente está falando muito aqui de tabu, legislação, o cultural, o empreendedor, que as pessoas precisam ter, né, dar esse clique. Aí a pergunta que eu faço é, doutor Heloíse, quando você, daqui 30 anos, tiver 42 anos de idade... Fui bem? Fui bem, né? Então, daqui 30 anos, quando você tiver 42 anos, e aí? Tudo que a gente falou aqui faz sentido ou não? Isso é para os outros. Para mim, eu quero realmente me reformar, me aposentar e ficar assistindo televisão em casa e passear. Sua resposta. Bom, o empreendedorismo, ele movimenta o mundo, né? Eu não consigo imaginar uma sociedade global sem o empreendedorismo. Porque, através do empreendedorismo, a gente tem movimento da economia, movimento de oportunidades. Então, eu acredito que, até o final da minha vida, quer seja empreendendo com um negócio, quer seja sendo uma intraempreendedora, que é quando a gente faz parte do business de alguém, eu não me vejo sem empreender. Porque empreender é um item que está a nível global em todas as fases da nossa vida. Muito bem. Hugo Barros, daqui a 10 anos, quando você tiver 75 anos... daqui a 10 aninhos, quando você tiver com seus 75 anos,
né? Você vai estar ainda aí pelos corredores dessa universidade, né? Porque a gente vai ficando ranzinza, a gente vai estar brigando com a malta mais jovem, ou vai estar reformado em casa, aqui pelo Algarve, andando de barco, pescando? O que você vai estar fazendo? Nessa idade, o Farense já foi campeão europeu e o Benfica, 2 vezes. E o Benfica 7 vezes. Portanto, aí muito bem. Eu acho que esta parte é importante. O Luís disse uma coisa que eu acho que é isso. Só uma parte. E há pouco tempo, Portugal, eu sei que o Brasil, aí, pela sua dimensão muito mais interessante, Portugal tem, penso que, 7 unicórnios, certo? Aquelas empresas com avaliação mais de 1 bilhão. E alguém dizia ainda há pouco, mesmo que elas todas morressem, que esperemos que não, e que não é o caso, essa própria dinâmica é muito interessante, porque foram criadas competências dinâmicas, foi captado dinheiro, houve o que se chama spillover effects na economia, quer dizer, essas dinâmicas são importantes, e o Luís falou, é verdade. Esta geração, eu acho que hoje em dia é um bocadinho diferente, e a próxima será melhor, por tudo aquilo que tivemos a falar. Eu continuo a bater, não querendo ser chato nessa parte, mas é importante que se criem mecanismos para valorizar isso. Sim. Um exemplo idiota, mas há algum tempo alguém que fosse investidor, business angel, podia descontar dos investimentos que fazia, eu espero não estar enganado, cerca de 150 euros. 150 euros é um café e um jantar com um empreendedor para discutir negócio. Quer dizer, um investidor que possa fazer esse desconto, isso não é uma política fiscal. Sim. Portanto, eu acho que esta geração, estas dinâmicas têm a continuar, e aí concordo convosco, têm a continuar a ser discutidas, porque amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, têm que fazer parte tem que estar na cabeça do legislador, tem que estar na cabeça do professor universitário, quando está a dar aulas e a educar os jovens, e portanto eu acho que isso é importante. Para nós, eu acho que isso vai ser real. Portanto, eu acho que a nossa geração vai querer fazer isso, vai querer beber um café e discutir um bocadinho. E, olha, aquilo aconteceu com o outro, atenção, não faças isso. Olha, se calhar o melhor que tens a fazer é pôr-te em contacto com o Luís, porque ele já lhe aconteceu uma vez e tens que ir falar com ele. Portanto, eu acho que esta geração já tem isso muito internalizado, ou mais internalizado. Eu acho que a próxima ainda vai ser mais forte nisso. E o Luís, que já vive essa realidade. Que mauzinho. Que mauzinho. O ano que vem você pretende estar fazendo o quê, Luís? Pá, tirando os dias em que o Sporting joga, onde aí quer estar presente no estádio, seja lá onde isso for, não é? E também já agora com o nosso Farense. Claro que sim, não é? Portanto, a minha perspectiva é essa, é de continuar a fazer tudo o possível para que este país ande mais rápido e melhor. E nesse sentido, o mais rápido dependerá na altura dos mais jovens, o melhor pode ser temperado com a minha experiência, e é isso que eu posso eventualmente trazer para cima da mesa, e desde já fica o meu compromisso, se lá chegar, daqui a muitos anos, está disponível para isso. Muito bem. Eu quero, então, as considerações finais, começando com você, Luís. Considerações finais. Obrigado pela participação com a gente aqui, e principalmente, acho que eu brinquei também no outro painel, eu só chamo os amigos porque fica mais leve. Então, eu estou cheio de amigos aqui espalhados hoje, durante todo o dia, estou me sentindo muito bem. Então, mais um grande amigo aqui. Suas considerações finais e muito obrigado por participar. Nada, e daqui a pouco você tem outro, né? O prazer é meu e a amizade é mútua. E, portanto, eu acho que já fiz as considerações que tinha a fazer há bocadinho. Só repisar 2 ideias. Acho que a sociedade tem que estar mais aberta para o empreendedorismo. O legislador tem que estar mais consciente da necessidade de ajudar. E do ponto de vista prático, eu acho que à medida que estas gerações vão mudando, aquilo que é hoje um tema eventualmente fringe, estranho, que é o empreendedorismo sénior, pelo menos em Portugal, será tratado como apenas empreendedorismo, já que deixa de fazer sentido o qualificativo do sénior. E essa, digamos que é o meu desejo, mais do que outra coisa. Muito bem. Hugo Barros. Não tenho muito a dizer, eu faço minhas as palavras do Luís e se calhar deixava só 2 notas finais. Uma é que, por um lado, valorizar a realização deste tipo de eventos. Esta discussão tem que ser tida, muitas vezes parece que dizemos o mesmo, mas são importantes ter, e no Algarve, e em Faro, e na Universidade. Acho que é importante que estes temas sejam discutidos. E uma segunda nota só deixar, e nas últimas semanas o Algarve tem sido profícuo nestas coisas, tem havido um conjunto de eventos, o que é muito bom, e falávamos já há pouco lá fora, e off-season, portanto, afinal o Algarve não é só julho e agosto. E uma segunda nota, que é uma comunidade internacional. O Algarve, até pelos dados que falámos no início, tem uma comunidade internacional, neste caso estamos a falar de uma comunidade brasileira grande, mas uma comunidade de vários países internacional, e é importante
utilizando a palavra brasileira, engajá-los, para estas dinâmicas, porque de facto é aquilo que estamos a falar. Há muita gente com muita rede, com muita experiência, com muito dinheiro, com muito savoir-faire que fica aqui para dizer estas coisas, que possa ser utilizado. E, portanto, eu acho que é importante e valorizar isso, que é criar dinâmicas para as várias comunidades se juntarem e partilharem. Portanto, deixava só essas 2 notas e obrigado pelo convite. Doutora Heloíse. Bom, eu quero encorajar todos a continuar falando mais sobre esse tema, porque a legislação ela só muda ao passo que a sociedade influencia os nossos governantes, né? Inclusive nas escolhas. Então, é isso. Muito obrigada. Muito bem. Mais uma vez, agradeço a presença de vocês, agradeço quem está aqui no nosso auditório e quem está em casa acompanhando, seja nas plataformas digitais da Connect TV Algarve, focada aqui no nosso Algarve, né, que eu já falo com esse carinho, com esse amor, também ao nosso Brasil, que está assistindo, são mais de 300 cidades, um público estimado de até 5 milhões de pessoas. Então, muito obrigado a todos vocês. Encerramos por aqui mais esse painel. Aqui eu peço uma salva de palmas para os nossos intervenientes. Tem uma pergunta para o painel. Pronto. Pode fazer. Não falámos da idade da reforma em Portugal. E não falámos da segurança social e todas as regras ligadas a esta coisa da reforma. Será que vale a pena, quando se fala em empreendedorismo sénior, ter idade da reforma? Ai. Agora nós vamos abrir mais 3 horas de debate. Não tem problema. Mas eu sei que a nossa equipe registrou a pergunta ali, mas só para reforçar, quando a gente fala tanto de empreendedorismo, e no caso de Portugal, será que não vale a pena se repensar na história da idade da reforma? Ou seja, as pessoas não têm hoje em dia condição de esticar o tempo de vida produtiva, tal, e contribuir para essa sociedade? Acho que é uma questão que fica muito bem, que a gente deixa um ponto de interrogação e volte para um painel específico, talvez, porque tem muito a se falar a respeito disso. Mas uma salva de palmas para a nossa interveniente aqui. Muito bem. Muito obrigado a todos. Nós voltamos daqui a pouco com mais um painel do Empreenda Summit Portugal 2024.